Por que você precisa da contabilidade para tomar boas decisões? No Brasil, há uma consciência coletiva de que a contabilidade serve basicamente para calcular tributo. É uma sensação de como que os contadores trabalham para o fisco e com o fisco se preocupam. Mas, na verdade, a principal utilidade da contabilidade, o verdadeiro sentido de existir da contabilidade é suportar o processo de tomada de decisão, é apoiar o empresário na tomada de decisão, é gerar informações sobre o patrimônio, sobre a sua evolução ou a sua involução. Nós precisamos entender em que contexto a contabilidade ela é verdadeiramente esse instrumento para tomada de decisão. Eu vou usar alguns slides, eles vão aparecer para vocês em algum lugar da tela e eu vou tentar usar algumas imagens para tornar isso o mais didático possível. Eu gostaria que a gente imaginasse, antes de olhar para a contabilidade, nós procurássemos entender um pouco o mundo dos negócios. Como é que funciona a economia? Como é que funciona o mundo dos negócios? Quais são os grandes players que movimentam esse mercado? Existem dois grandes grupos de players, de atores que movimentam o mercado de maneira geral. O primeiro e mais importante deles são aqueles que conseguem fazer poupança e se tornam investidores. O mercado, para se movimentar, ele precisa de recursos financeiros. De onde vem o recurso financeiro que movimenta o mercado? Esses recursos vêm da poupança. Poupança das pessoas, dos indivíduos, poupança das empresas, poupança também do governo. É necessário que haja capital disponível para movimentar o mercado. Esses são os grupos dos poupadores. Esses são os grupos dos investidores. No Brasil, nós temos muito pouca consciência sobre a necessidade de fazer poupança. O brasileiro, de maneira geral, ele compartilha uma consciência coletiva de que a gente não precisa se preocupar muito com o amanhã. Planejar para o brasileiro parece algo trivial, desnecessário e que pouco contribui, quando na verdade deveria ser o contrário. Se nós administrássemos melhor as nossas finanças, nós deveríamos gerar poupança. E a receita para isso, gente, é extremamente simples. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Como que eu gero poupança se eu gasto tudo que eu ganho? A ideia básica é que no mercado, para que a economia gire, para que ela funcione, nós precisamos desses poupadores. Esses poupadores, tendo recursos disponíveis, eles deveriam se transformar também em investidores. E aí vem uma pergunta: aonde eu invisto o meu recurso? Quais são as possibilidades de investimento para os meus recursos? Quais são as possibilidades? E aí vem o segundo grande grupo desse grande mundo dos negócios, que é aquele grupo que nos propõe negócios, é aquele grupo que nos propõe projetos. E aí entra o empreendedor. Percebe? Aqueles que têm boas ideias, aqueles que conseguem interpretar o que está acontecendo no mercado. Quais são os business que vão satisfazer necessidades, dores, desejos das pessoas? Se são bons negócios ou não, a gente vai ter que interpretar, analisar, e a contabilidade já vai ser um instrumento para você aqui. Então veja, de um lado eu tenho um grupo de poupadores que geram poupança, que vão se tornar investidores, que querem multiplicar esses recursos, que precisam de boas opções de investimento. Do outro lado, eu vou ter um grupo que vai trazer essa oferta de projetos, essa oferta de negócios, de business. Eu preciso então de um outro grupo de intermediários que aproximem esses investidores a esse grupo de empreendedores. Nós chamamos esse grupo de intermediários financeiros. Eles vão aproximar esses dois grupos, vão permitir que o dinheiro flua entre eles. Aqui vai desde o Banco Central, as instituições financeiras de maneira geral, as seguradoras, os órgãos reguladores, o sistema financeiro de maneira geral. Por outro lado, se você é um poupador, se você tem recursos disponíveis e você quer maximizar o seu resultado, você quer maximizar o retorno do seu patrimônio, você quer fazer o seu dinheiro trabalhar para você,
Você não vai querer investir em qualquer negócio, em qualquer projeto. Quando eu tenho várias opções, eu preciso entender cada uma para eu escolher a melhor entre elas. E aqui vai surgir um outro grupo, um grupo de intermediários informacionais. Percebe? Eu tenho o grupo dos investidores, eu tenho o grupo dos empreendedores, eu tenho os intermediários financeiros que os aproximam para fazer que o dinheiro para esses investimentos fluam entre eles, mas eu preciso dos intermediários informacionais para trazer informação sobre esses projetos, para que eu possa entender se o retorno que eu espero, ele tem um risco maior ou menor de acontecer. E aqui entra a contabilidade. A contabilidade é considerada um dos intermediários mais poderosos. A contabilidade, como ciência do patrimônio, ela tem que entender, registrar e comunicar tudo o que acontece com esse patrimônio. Por isso é tão importante a figura dos intermediários informacionais. E a contabilidade tem destaque nesse grupo. A imprensa também leva informação. O mercado financeiro, de maneira geral, também leva informação. A contabilidade não é o único intermediário financeiro, mas ela é um intermediário financeiro que se destaca nesse contexto pela sua proximidade com o patrimônio. A grande questão é, nos mercados de maneira geral, essa informação, ela flui de maneira uniforme e para todos, e da mesma forma, e na mesma quantidade, e sem custo? Infelizmente, na maioria dos mercados, não. Há uma classificação da economia para os mercados financeiros, que nós costumamos chamar de mercados fortes e mercados fracos. Com o passar do tempo, a economia criou uma subcategoria, os mercados semifortes. Ambientes econômicos em que essa informação flui naturalmente, em abundância, com transparência, com qualidade, são os mercados mais fortes. Aonde isso quase não acontece, são os mercados fracos. E aonde isso acontece com algum grau de eficiência, são os mercados semifortes. O Brasil, nesse contexto, é considerado um mercado semiforte. Nós não alcançamos ainda um nível em que, no nosso sistema econômico, monetário e financeiro, essa informação está disponível para todos, na hora que a gente precise, e com o menor custo possível. No Brasil, por exemplo, somente as SAs de capital aberto são obrigadas a publicar as suas demonstrações contábeis. Como é que eu acesso as informações sobre patrimônio de empresas que não comercializam as suas ações no mercado de capitais? Esse acesso hoje no Brasil, ele é direto. E só se você tiver numa condição em que você possa solicitar essa informação. Agora, imagina um ambiente econômico, imagina um ambiente monetário, imagina um ambiente financeiro em que essa informação flua livremente. Esse é o modelo ideal da economia. Esse é o ambiente ideal. É onde eu tenho os mercados mais fortes. Todos os países desenvolvidos compartilham essa característica dos seus mercados. Infelizmente o Brasil não. Nós temos dificuldade de acessar essas informações, mas quando eu tenho a contabilidade do meu lado, ela contribui para isso. Essa dificuldade de disseminar informação, essa falta de informação, ausência de informação, na literatura de economia e de finanças, ela é chamada de assimetria informacional. Quando eu gero desníveis de informação. E aí, aquela pessoa que está dentro da empresa, está dentro de uma organização, sempre conhecerá mais dessa organização do que quem está fora. Isso gera privilégio de informação. Nós vamos verificar a incidência de assimetria informacional sempre que um agente econômico possui uma informação relevante, mas não compartilha com os outros. Você consegue visualizar como isso é ruim para o mercado? Como isso seria ruim para a sua tomada de decisão? E por que isso enfraquece os mercados? A assimetria informacional é a maior causa de ineficiência nos mercados econômicos e financeiros. E essa ineficiência, essa falta de transparência, essa dificuldade de fluxo de informação aumenta o custo dos investimentos. Aumenta a necessidade de maior proteção desses agentes econômicos. É por isso que a taxa de juros aumenta,
É por isso que alguns contratos vão trazer cláusulas de proteção quanto ao cumprimento ou não dessas cláusulas. O mercado chama essas cláusulas de proteção de covenants. São cláusulas que vão me obrigar a manter determinado nível de capital de giro, que vão me obrigar a manter determinado nível ou grau de endividamento. Por quê? Porque quem está me emprestando o recurso, quem está disponibilizando o recurso para mim, não tem plena consciência de tudo que afeta a minha decisão ou que afeta o meu patrimônio. Estou conseguindo explicar para vocês? Estão acompanhando o raciocínio? Como que no mundo dos negócios, informação é algo absolutamente relevante? É nesse contexto, gente, é nesse contexto que a contabilidade vai maximizar o uso dela. Não é calculando tributo, não é gerando guia de recolhimento, não é entregando obrigação acessória. Isso é algo relevante. Isso me leva a cumprir um aspecto da legislação. Então sim, é necessário. Então sim, é importante. Mas não, isso não é o aspecto mais relevante da contabilidade. Não é por isso que você deveria desejar uma contabilidade. Você deveria desejar a sua contabilidade para entender o que acontece com o seu patrimônio. E é olhando para esse patrimônio que eu gostaria de mostrar para vocês como que a contabilidade pode entregar tudo isso. Imagina comigo, pensa comigo, vai aparecer para você na tela uma imagem representando uma empresa. Qualquer empresa pode ser representada a partir de um pequeno grupo de atividades. Atividades operacionais, atividades de investimento, atividades de financiamento. Toda empresa nasce para colocar em prática, para exercer uma determinada atividade operacional. Algo que você pensou, que você estudou, que você entendeu, que o mercado precisa, que as pessoas demandam, que é importante para ajudá-las. Se não for por isso, por que as empresas existiriam? Se não for para nos ajudar, se não for para prover algo que necessitamos, se não for para nos ajudar com as nossas necessidades, com as nossas dores, por que as empresas existiriam? O que justifica a existência das empresas? As necessidades das pessoas. Então toda empresa nasce para executar, para colocar em prática uma determinada atividade operacional. Que seja fabricar roupa, que seja vender calçado, que seja vender picolé na praia. Não importa a dimensão do seu business, ele existe para colocar em prática uma determinada atividade operacional. Essa é o primeiro grande grupo de atividades que toda empresa realiza, uma atividade operacional. Para realizar essa atividade operacional, você vai concordar comigo que é necessário que nós façamos investimentos. Se eu quero fabricar roupa, eu preciso de máquinas, eu preciso de equipamentos, eu preciso de pessoas, eu preciso de móveis, de utensílios. Se, por outro lado, eu vou vender essas roupas, eu não preciso de máquinas e equipamentos, eu vou precisar de uma loja, eu vou precisar de móveis, eu vou precisar de utensílios, eu vou precisar de algo, de um ambiente agradável para atrair o meu cliente para vender algo que eu não produzo. Se você é um contador, se você é um engenheiro, se você é um médico, se você presta serviço, quais são os investimentos que você precisa realizar para entregar essa atividade operacional? Então esse é o segundo grande grupo de atividades que toda e qualquer empresa tem. E esse grupo de atividades de investimento, ele depende da minha operação. É a minha atividade operacional que orienta e que demanda os meus investimentos. E aí eu tenho que ter consciência de que essa atividade operacional vai gerar um retorno para remunerar esse investimento. Concorda comigo? Poxa, Eduardo, estou entendendo, eu estou acompanhando. Só fiquei com uma dúvida. Como é que eu vou fazer investimentos se eu não tenho fontes de financiamento? Esse é o terceiro grande grupo de atividades que toda e qualquer empresa tem. Para eu realizar investimentos, eu preciso de fontes de financiamento. Parte dessas fontes de financiamento costumam vir dos donos da empresa, dos acionistas, dos cotistas. Mas dificilmente o recurso próprio de uma empresa é suficiente para você
sustentar todos os investimentos que são necessários. Você vai precisar também do recurso de terceiros. Modigliani e Miller são dois autores de economia que ganharam o Prêmio Nobel de Economia por nos ensinar que dívida não é algo ruim. Dívida em finanças é algo necessário. Ter como fonte de financiamento capital de terceiros equilibra o risco do capital próprio. Então percebe que não é só necessário, é também importante. E eu deveria estar antenado e preocupado com a minha estrutura de capital. O que eles nos ensinaram é que essa estrutura de capital, ela não é a base de valor da sua empresa. Dívida em finanças não é um problema, ao contrário, pode ser a solução. Mas há uma condição para isso. Se eu faço investimentos e eu tomo capital de terceiros, há um custo para esse capital de terceiros. Se o retorno do meu investimento é menor do que o capital de terceiros, eu vou perder dinheiro. Essa é a lógica, essa é a dinâmica de finanças. Nos orientar a equilibrar o retorno do investimento com o custo de capital. Concorda comigo que essa é uma decisão absolutamente relevante que toda e qualquer empresa, independente do tamanho dela, para grande empresa, para multinacional, como para microempresa, para pequena empresa, para média empresa, são decisões relevantes? Então eu quero que você visualize comigo, a imagem vai nos ajudar a fazer isso, que você visualize essa empresa colocando em prática essas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Isso vai compor o seu patrimônio, o seu conjunto de bens, de direitos e de obrigações. A contabilidade é a ciência que vai registrar toda e qualquer transação, toda e qualquer variação que acontecer com esse patrimônio, proveniente das atividades operacionais, proveniente das atividades de investimento, proveniente das atividades de financiamento. A contabilidade vai organizar, a contabilidade vai estruturar isso para você e vai permitir que você avalie as decisões que você toma cotidianamente, diariamente, seja para o grupo operacional de investimento ou financiamento. O que eu gostaria também de provocar a sua reflexão é que uma empresa, para tomar essas decisões, ela não pode esquecer que ela atua num ambiente maior do que ela. O mundo dos negócios, a economia, oferece um ambiente maior do que a própria empresa. Eu preciso me preocupar com os concorrentes. Eu preciso me preocupar com os meus clientes. Eu preciso me preocupar com os meus fornecedores. Eu preciso me preocupar com a legislação que toca o meu negócio. Há um ambiente empresarial, então, em que essas três atividades elas vão ser realizadas. Esse ambiente operacional vai prover para nós aquele capital de terceiros que eu preciso, a mão de obra que eu preciso, os fornecedores da minha matéria-prima, os fornecedores das minhas mercadorias, os fornecedores das máquinas, dos equipamentos, dos computadores, dos móveis. Percebe essa interação? Pensa comigo, acompanha comigo o raciocínio que você vai entender como que a contabilidade está presente a cada momento desse. Para você atuar nesse ambiente, é absolutamente relevante que essa empresa, ao colocar essas atividades em prática, tenha uma estratégia. É muito perigoso, gente, você abrir uma empresa, você constituir um negócio, você se tornar um empreendedor e não planejar como você vai colocar em prática o seu negócio. Você não estabelecer uma visão mínima de curto prazo. O ideal era que você conseguisse estabelecer uma visão de longo prazo. Quando a gente fala longo prazo, a gente está falando de 3 para 5 anos. Curto prazo é o hoje. Curto prazo são os próximos meses. É importante que você defina como a sua empresa vai se posicionar nesse ambiente empresarial. Por que eu estou conversando sobre isso com vocês? Porque esse posicionamento, porque essas decisões que você toma afetam o seu patrimônio. Tudo primeiro vai acontecer com o seu patrimônio, a partir das suas decisões. A contabilidade, ela não é um fim. A contabilidade, ela é meio.
O mais importante de tudo é você tomando as suas decisões. O mais importante de tudo é a empresa que você criou, o empreendimento que você constituiu e como você estrutura. As decisões que você toma sobre esse patrimônio vão fazer com que esse patrimônio aumente ou diminua. Ou talvez até não aumente, não diminua, que ele fique estagnado. Quem é que vai te ajudar a entender se as suas decisões estão aumentando, estão diminuindo o seu patrimônio, ou ao contrário, estão te mantendo no mesmo lugar sem caminhar para frente? A contabilidade, ela é essa ferramenta. Para que isso aconteça, a sua contabilidade, ela tem que caminhar muito próxima do seu negócio. E aqui vai um alerta para os contadores, para as contadoras. A contabilidade, ela não pode ser feita hoje em dia como era feito quando eu comecei a trabalhar em contabilidade quase 30 anos atrás. Comecei a trabalhar em contabilidade como office boy. Eu passava nas empresas recolhendo documento no final do mês. O contador nem falava com o dono da empresa. Eu era um dos elos de ligação entre a contabilidade e a empresa. No mundo moderno, em pleno século XXI, a contabilidade ela tem que estar próxima dos negócios. A contabilidade tem que entender de verdade o patrimônio e o que acontece com o patrimônio para registrar adequadamente os efeitos dessas decisões. É nesse cenário, gente, é nesse contexto que a contabilidade é instrumento de quebra de assimetria informacional. Porque você entende que eu estou gerando informação sobre o patrimônio? Se eu vou compartilhá-lo ou não, são outros 500. Mas eu estou gerando informação, eu estou produzindo informação para quem está dentro da empresa e se eu compartilhar para quem está fora da empresa. O gerente do banco, ele está fora da empresa. Se você precisar de capital de terceiro, se você precisar de um cheque especial, o banco vai te perguntar. Eu quero entender o que está acontecendo com o patrimônio. Você me apresenta suas demonstrações contábeis? Por que o gerente do banco te pergunta isso? Porque ele sabe que a contabilidade é instrumento de tomada de decisão. Porque ele sabe que a contabilidade é instrumento para quebra de assimetria informacional. Porque ele sabe que uma contabilidade bem feita não só te ajuda a tomar decisão, como vai ajudar o gerente do banco a entender qual é o limite de crédito que ele pode te dar ou não. É por isso que você precisa entender a contabilidade como um aliado e como um parceiro para gerir o seu patrimônio, mas também para controlar o patrimônio. Então, eu gostaria que você visualizasse, e a figura que a gente vai projetar para você deve te ajudar a isso, você entender uma visão do mundo real, que é onde as coisas acontecem, e o universo contábil, que o tempo inteiro vai ficar meio que como um radar ali, antenado, conectado com a sua empresa, detectando tudo aquilo que modifica patrimônio, para mais ou para menos. E permitindo que a contabilidade registre isso. Se de um lado a empresa tem um ambiente empresarial, a contabilidade vai ter um ambiente contábil dela. Se de um lado a empresa tem que ter uma estratégia para se posicionar no mercado, a contabilidade de outro lado tem que ter a estratégia dela para reconhecer os fatos contábeis, para mensurar o que aconteceu com o patrimônio e para comunicar isso depois. Como que a contabilidade comunica isso? Qual é o principal instrumento de comunicação da contabilidade? São as demonstrações contábeis. Nós também chamamos de demonstrações financeiras. No mercado de capitais, no mercado financeiro, demonstrações contábeis e demonstrações financeiras são sinônimos. Esse não é o único, mas é um dos principais produtos da contabilidade. É por meio das demonstrações financeiras que eu vou entender como que os seus investimentos, que geram bens, que geram direitos, estão equilibrados ou não com as fontes de financiamento. Lembra da dívida? Lembra do capital próprio? Há uma demonstração contábil chamada balanço patrimonial em que eu vejo esse conjunto de investimentos e de fontes de financiamento. Há um termo técnico contábil para isso. Investimentos em contabilidade são chamados de ativos. As fontes de financiamento em contabilidade, elas são chamadas de passivo quando elas vêm de terceiros e elas são chamadas de patrimônio líquido quando elas vêm da própria empresa. O importante é que eu estou demonstrando para você que há um relatório contábil chamado balanço patrimonial em que você consegue enxergar
essa atividade de investimento, essa atividade de financiamento. Mas, poxa, Eduardo, você disse que as empresas têm 3 grandes grupos de atividade. E o que acaba motivando e puxando os investimentos e os financiamentos é a minha atividade operacional. Aonde que a contabilidade me apresenta a minha atividade operacional? Num outro relatório contábil chamado demonstração de resultado. A sua operação vai ser apresentada na DRE, é o termo técnico para essa demonstração de resultado. A sua atividade operacional vai ser apresentada de uma forma muito transparente. Você vai poder observar as suas receitas, as suas despesas e, fundamentalmente, o lucro ou prejuízo da tua atividade operacional. E aqui tem algo muito importante economicamente falando. Eu posso sim tomar dívida, eu posso sim tomar capital de terceiros como estratégia de financiamento, mas a principal fonte de financiamento de uma empresa deve ser o lucro. As empresas precisam ser autossustentáveis. Uma empresa, ela não pode depender do capital de terceiros. Nós nos servimos do capital de terceiros para administrar riscos, para maximizar lucro. Não como uma muleta, porque a minha atividade operacional, ela não traz o retorno que deveria. Vocês estão raciocinando comigo? Estão entendendo a importância? Por que contabilidade, ela não é apenas um instrumento para gerar guia de tributo? A contabilidade, antes de olhar para tributo, ela olha para o patrimônio, ela se debruça sobre o patrimônio, ela entende cada detalhe do patrimônio e te apresenta isso. Por que a contabilidade apresentaria isso para os empresários se não fosse para auxiliar na tomada de decisão? A grande pergunta que fica é: você tem recebido esses relatórios da sua contabilidade? Quando você recebe, você procura interpretá-los? Você já pediu ajuda para o seu contador, para a sua contadora? Nem todo mundo entende os jargões contábeis, mas para um administrador, para um empresário, patrimônio é tudo. E a ciência do patrimônio deveria ser para você uma grande aliada. Eu vou projetar para vocês uma foto, uma imagem que tenta retratar o que eu estou explicando para vocês. Nessa foto, vocês vão ver uma imagem de uma lagoa, onde eu tenho algumas plantas, eu tenho até aves, mas essa lagoa me permite algo muito interessante. Essa lagoa me oferece um reflexo da imagem real. Isso traduz a essência da contabilidade. A contabilidade, ela deve ser um reflexo da realidade econômica da sua empresa. A realidade econômica do seu patrimônio, ele precisa estar apresentado de maneira cristalina, transparente nas demonstrações contábeis. Se você não enxerga o reflexo da sua empresa nas suas demonstrações contábeis, algo está muito errado. Pode estar errado com a contabilidade, pode estar errado com a sua empresa. Você está compartilhando com a contabilidade todas as informações sobre o patrimônio? Porque a contabilidade, ela não toma decisão. A contabilidade, ela não gera informação. Ela processa os dados que você gerou no dia a dia da sua empresa ao colocar em prática aquelas atividades operacionais de investimento e de financiamento. É a empresa, é o business, é o empreendimento que é a base de tudo isso. A contabilidade precisa ser esse instrumento de apoio. Tem que haver um comprometimento grande da contabilidade em demonstrar essa realidade econômica. Por isso eu disse antes que tem que haver uma parceria muito grande, uma proximidade muito grande entre a empresa e a contabilidade. E veja, gente, isso não deveria acontecer só do lado do contador, da contadora para com a empresa, mas também da empresa, do empresário para com a contabilidade. Porque o ambiente empresarial é comandado pelo empresário, pelo empreendedor. É importante essa consciência de que a contabilidade, ela gera informação, mas não é ela quem produz o que acontece com o patrimônio. Essa interação, ela precisa vir dos dois lados. E você entender que a contabilidade, enquanto ciência do patrimônio, ela pode ser uma aliada poderosa
para a sua tomada de decisão.